Now gold is not enough. Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que funciona a solicitação de lote. Vindo aqui em minhas campanhas, aqui você tem o limite de campanhas, né, que seria o total, que seria os 5 arquivos daqui, né, então você pode fazer 5 solicitações, e aqui seria o restante, então no caso eu já fiz uma e ainda restam 4 para mim fazer. E aqui fica o limite de clientes por lote, tá, então no caso seria 20 mil por lote, tá, então eu posso fazer ali 5 solicitações, cada uma com 20 mil. Então para fazer a solicitação, basta você vir aqui em criar campanha, selecione aqui o órgão, caso você queira INSS ou SIAP, e basta que você preencher aqui a descrição. Basta você clicar aqui em solicitar lote. Então você coloca aqui a descrição e coloca aqui solicitar lote. Após você solicitar o lote, ele vai aparecer aqui para você como uma nova solicitação. Para você estar preenchendo o filtro, basta você clicar aqui no maisinho, você vai selecionar aqui o perfil, então aqui ele pede para você preencher esses campos. Então no novo você vai selecionar a idade, o ano de nascimento do cliente, então de 81 anos até 33. O salário, basta você colocar o valor de salário, aqui a gente recomenda acima de 1.100. Esse E você não precisa preencher, você pode deixar ali em branco, que aí o sistema ele considera como sem limitação, tá? Então aqui ele vai vir clientes com salários acima de 1.100, sem um teto máximo. Prazo contratado consiste no prazo dos contratos dos clientes, tá? Nos contratos já existentes deles. Então você pode colocar ali 72, 48, 65, tá bom? Então você pode pôr, por exemplo, 72 e o contrato de 84. Tudo bem? Isso aqui é somente um exemplo. Quantidade de ativos seria a quantidade de linhas que o cliente possui, seria de 1 a 9, né? Sendo mínima de 1 e máxima de 9, e ao lado teria o campo de margem, para você estar preenchendo a margem que o cliente possui disponível, que você colocaria ali o valor que você deseja que o cliente tenha disponível. Por exemplo, eu vou colocar aqui 350. Então, como funciona também no salário, funciona da mesma forma na margem. Você pode tanto colocar um preenchimento aqui, por exemplo, eu quero clientes com até 1.100 de margem, 350 a 1.100. Você pode fazer assim, ou você pode deixar em branco, e aí virão clientes com mais de 350 ali sem limitação. Mas, caso você deixe sem preenchimento, ele vai vir clientes com todos os tipos de margem, então corre risco de vir clientes sem. Então preste sempre atenção nesse detalhezinho para não cometer esse erro. Abaixo você tem o campo de espécies e estados, ambos funcionam da mesma forma, então você pode vir aqui, aí você pode selecionar aqui, por exemplo, eu quero somente espécies consignáveis, então ele vem aqui e você coloca somente espécies consignáveis. Tome cuidado para não colocar, por exemplo, consignáveis e outras espécies, que por exemplo ele vai considerar somente as consignáveis, então tome sempre cuidado com isso. Por exemplo, eu quero somente consignáveis exceto 3292, então você tira consignáveis e coloca consignáveis exceto 3292, senão ele vai sempre considerar a primeira opção, tá? Então ele vai sempre considerar o primeiro que tá aqui. Aqui você também pode só selecionar as espécies que você deseja trabalhar, caso você queira você pode selecionar uma a uma, tá? Lembrando que ele só considera os campos da direita, o da esquerda ele não vai ser selecionado, porém, se você deixar sem preenchimento, ele vai puxar todas as espécies. Fica de olho nisso aqui para não cometer esse errinho. Ao lado você tem o campo de estado, que funciona da mesma forma, então você pode colocar todos os estados, todos exceto P e MA, que como funciona também na espécie, funciona no estado, então se você colocar todos e colocar algum estado, ele vai considerar somente aquele primeiro ali. Serve também para todos exceto P e MA, tá? Então caso você coloque ali todos exceto P e MA e você coloque, por exemplo, P e MA aqui embaixo, ele vai considerar exceção, que é o primeiro campo. E abaixo fica ali o limite de clientes, né, que seria a quantidade que você pode ter ali total. Você pode diminuir esse valor, como você pode não mexer nele, ele vir com todos os 20 mil nomes. E no perfil eu vou mudar para portabilidade, tá? Portabilidade ele mostra alguns outros campos, né, que seria idade, o salário funciona da mesma forma. Ele acrescentou também aqui o campo de valor de PMT, que seria o valor de parcela desse cliente, seria o valor que ele paga ali na parcela dele mensalmente. Ele funciona também da mesma forma que o salário, tá? Você pode deixar esse até sem preenchimento, como você pode também colocar ali um teto máximo. Aqui o prazo contratado funciona também da mesma forma, tá? Seria o prazo dos contratos do cliente. E ao lado tem a nova opção também de quantidade de parcelas pagas, né? Que seria ali a quantidade de parcelas que esse cliente já pagou, tá? Então você pode colocar ali de acordo com o que o banco aceita, ou fica melhor para você trabalhar. Então você pode preencher tanto entre quanto você pode deixar sem preenchimento, tá? Então ele funciona também da mesma forma que o valor de parcela e o salário, tá? Então, por exemplo, eu quero clientes com parcelas acima de 21, então vai vir clientes com parcelas acima de 21 pagas. Abaixo você tem também a opção de quantidade de contratos ativos, que funciona da mesma forma, 1 a 9 linhas. Ao lado você tem o campo de taxa de contrato, nele você preenche ali a taxa dos
os contratos dos clientes. Por exemplo, eu quero clientes com contrato de 1,80, então você coloca lá 1,80, tá? Não precisa colocar porcentagem ou nenhuma pontuação, o próprio sistema já faz isso para você. Lembrando sempre, são só 3 dígitos que pode ser preenchido aqui. E ao lado também tem um campo de margem. Na margem funciona também da mesma forma, você pode só preencher ali o valor mínimo que você deseja ou então o valor máximo. E abaixo tem o campo ali de espécies e estados, que basicamente funcionam exatamente da mesma forma. E ao lado a gente tem um acréscimo aqui do banco, que funciona também da mesma forma que as espécies e os estados. Então você pode ali selecionar tanto todos, né, como você pode selecionar somente os bancos que você deseja, tá? Lembrando, caso você coloque todos, ele irá considerar sempre a primeira opção, não as demais. E embaixo também tem a opção de limite, que você pode ali estabelecer o limite campanhas. E aqui, por último, a gente tem a opção de cartão. Cartão, ele é um pouco mais simples, tá bom? Então você pode ali colocar a idade, o salário, a quantidade de ativos e abaixo aqui você encontra o campo de margem 30%. Ele, diferente das outras, ele tem uma certa limitação para que venha mais nomes. Assim fica uma coisa mais assertiva, né? Então ele vem mais clientes para você ali com margem para cartão. E abaixo você tem os campos de espécies e estados, tá bom? Que funcionam exatamente da mesma forma, tá? Sempre considerando o campo da direita. E embaixo você tem a opção de RMC utilizado, que seria ali o cartão do cliente. Se ele já utilizou, então você colocaria sim, caso você queira clientes com cartão, né, que já utilizou. Selecionando sim, ele abre outro campo para você, que seria o banco RMC, que seria o banco do cartão do cliente. Então muita gente usa ali o cartão do BMG para ver ali o saque complementar. E aqui você pode tanto selecionar todos, quanto você pode selecionar banco por banco. Tá bom? Então funciona ali exatamente da mesma forma. Ao contrário do sim, né, que seria cliente com cartão, o não são clientes que não possuem cartão, tá? Então ele fecha o campo ali dos bancos e são clientes que possuem margem. E ao lado você tem a opção, tanto faz, que virá clientes com e sem cartão. Porém, essa aqui você não consegue selecionar os bancos, ele só mostra todos os bancos. Caso você tenha todos os dados preenchidos e você queira editar ou fazer um novo, basta você selecionar aqui, ó, limpar campos. Ele limpa todos os campos para você. Após você clicar em solicitar lote, ele vai aparecer aqui embaixo para você com o status de solicitado. E caso você queira ver o filtro, basta você clicar aqui na opção laranja, tá? Que ele vai aparecer o filtro para você. Fiz esse aqui de exemplo, que ele está com o status de solicitado, então ele passará ali para nossa fila de produção. Deixa eu ver, esse aqui já foi finalizado, então ele passa ali pelas etapas ali de produção, de verificação e de higienização. Então, quando tiver com o status de finalizada, basta você ir lá no ativo ou enviar para a discadora. Para enviar para a discadora, basta você selecionar aqui essa opçãozinha, você vai selecionar a sua agência, você vai selecionar o seu lote, tipos de telefone, você pode colocar tanto todos quanto telefone HOTS, apagar existentes, não e sim. Então, se você colocar sim, ele vai apagar todos os clientes que possuírem naquele lote. Então, se você tem um lote ali com 10 mil nomes, mas você não quer trabalhar eles, você quer trabalhar essa base nova, basta você colocar aqui sim e blacklist parceiro seria para fazer a filtragem ali na blacklist. Então, por exemplo, se tiver vindo aquele cliente, você colocou lá na blacklist e ele tiver vindo nessa campanha, ele não vai subir ali para discadora. Basta só você clicar aqui em exportar, só acompanhar ali na discadora.